Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é ser realmente, de fato, uma boa mãe. Recentemente eu postei um vídeo lá numa das minhas redes sociais e viralizou. E ele principalmente falava sobre o quanto eu enxuguei alguns gastos que, ao meu ver, sobre o enxoval não eram tão necessários. E aí eu fui chamada de muitas coisas e as pessoas começaram a colocar em xeque o que seria uma boa maternidade fazendo comparativos financeiros. Só que o que eu fiquei pensando era, meu Deus, as pessoas perderam um pouco no que é uma boa maternidade, né? O que é realmente ser uma boa mãe. E eu acho que os meus valores, eles estão tão dentro de mim do que é ser uma boa mãe e do que é que eu preciso correr atrás para ser essa boa mãe, que aqueles comentários não surtiram nenhum efeito negativo, graças a Deus. Mas eles me fizeram muito refletir sobre como a gente hoje colocou padrões para que ser uma boa mãe seja algo necessariamente ligado a alguma coisa que você não teve e que você quer passar pro seu filho. Basicamente como uma realização pessoal, sabe? Ter o seu filho para que você se realize, não só no conceito de ter uma família, às vezes na realização pessoal de dar aquilo que você não teve pro seu filho, seja financeiramente, mas às vezes também não, às vezes é emocionalmente, psicologicamente, você quer dar uma família mais estruturada. Não que essas coisas também não estejam ligadas à educação cristã ou aquilo que Cristo nos ensina, mas elas não são o ponto principal da educação, o ponto principal que torna realmente a gente boas mães. Acho que primeiro de tudo a gente precisa estabelecer aquilo que são os filhos de acordo com o Senhor. Os filhos são herança. Salmo 127:3 vai falar exatamente isso. Os filhos são como herança do Senhor, uma recompensa que dele vem. Ou seja, filho não é projeto pessoal, não é para sua realização pessoal, não é para um propósito seu próprio. Filho é uma herança que Deus confiou inteiramente a você, uma herança que é dele. Então, eu entendo que uma herança, aquilo que a gente reconhece como herança, é algo que depois que alguém morre, fica pra você e você tem que administrar aquilo. Herança vinda do Senhor pra mim e que a minha responsabilidade como mãe é administrar a vida do meu filho para o Senhor, porque a vida dele não é minha, não é pra minha realização pessoal, não é pra que eu coloque as minhas expectativas e os meus desejos da minha visão limitada e humana sobre a vida dele. Então, temos estabelecido que os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Logo, esse é o primeiro passo para a gente entender realmente o que é a maternidade. E agora a gente vai entrar no que é a mãe à luz da Bíblia. Para isso, eu vou usar algumas mães que a Bíblia cita, mas eu também vou usar principalmente Provérbios 31, que é aquilo que a gente se baseia como um ideal, entre aspas, da mulher virtuosa. Então, vou começar com o versículo 15, 31:15. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família. Distribui tarefas às suas servas. Aqui a gente consegue claramente enxergar uma intencionalidade. Então a gente tem aqui uma mulher que é serva e intencional no seu servir. Ela é proativa, ela não espera as coisas acontecerem. Ela levanta antes do amanhecer e ela já está ativa. Vamos pular lá pro 21. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois todos estão bem agasalhados. Ou seja, todos estão bem agasalhados porque a neve não veio de surpresa. É uma mulher que antecipa, ela protege, ela prepara e ela cuida. Então são vários adjetivos em um único verso que a gente consegue entender de uma mãe que antecipou o problema. E não só antecipou, como ela não antecipou para ficar reclamando, ela antecipou para ela já enxergar uma solução para os filhos dela e para casa dela. Vamos lá pro 26. Abre a sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua. E a instrução fiel está na sua língua. Ou seja, ela ensina com palavras e ela ensina através do exemplo. 27. Administre os bens de sua casa e não se entregue à preguiça. É uma mãe envolvida. Então, ela está envolvida com aquela casa. Ela está envolvida com a dinâmica daquela casa, com a necessidade daquela casa. E isso não quer dizer que você precisa estar dentro de casa. Isso não quer dizer que para ser uma boa mãe você não pode estar fora de casa trabalhando. Não é isso. É você entender a necessidade da sua casa e você entender como que você vai solucionar essa necessidade. É você ver, poxa, eu não consigo porque eu tô trabalhando, então eu preciso de uma diarista, talvez, ou eu preciso administrar melhor as roupas nesse sentido, ou eu preciso ter uma organização de cronograma realmente da limpeza da minha casa que eu vou fazer. Então é essa a intenção, administrar os bens da casa. Você é uma administradora, você não é só uma dona da sua casa, você administra a sua casa. E por último, verso 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. O marido também a elogia. E a ideia aqui é que o fruto daquilo que você está semeando na educação do seu filho vai vir. Só que ele vai vir posteriormente. Então, resumindo tudo isso de Provérbios 31, a boa mãe, à luz da Bíblia, não é ideal, não é perfeita, ela é intencional, ela faz as coisas com propósito,
ela se dispõe ao máximo dela, sendo ativa, proativa. Um dos melhores exemplos que eu acho que retrata pra gente a questão de nós não termos os nossos filhos para nós e sim para o Senhor, entender que os propósitos que ele vai viver na vida dele são do Senhor e não as nossas expectativas sobre a vida dele, tá em 1 Samuel 1, do 27 ao 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu o que lhe pedi. Por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Ana teve que entregar o filho dela antes mesmo dela receber esse filho. A gente precisa entender que os nossos filhos não são nossos, mas acima de tudo, entender que eles são um presente do Senhor e que a gente precisa focar aquilo que eles vão viver de acordo com os propósitos do Senhor para ele. A minha recomendação é que você se atente a quais são esses propósitos. Você já orou sobre isso? Você já entendeu a sua sensibilidade do seu marido para que isso aconteça? Qual a sua responsabilidade dentro do chamado do seu filho? Um dos que eu mais amo também é sobre Eunice e Lloyd, que é de Timóteo, que vai falar sobre uma fé geracional. Paulo vai elogiar a fé que existe em Timóteo, que veio das gerações anteriores. E essas gerações ele descreve em Timóteo como sendo da avó e depois da mãe, como sendo participação ativa das mulheres na vida de Timóteo. 2 Timóteo 1,5 vai falar: lembro-me da sua fé não fingida, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convicto de que também habita em você. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Desde a infância você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, uma boa mãe ensina a palavra, e a palavra vai chegar antes mesmo de qualquer outra coisa. Aquela criança ela vai reverberar a palavra, aquilo ali vai mostrar o quanto você empenhou seu esforço na educação do seu filho. Você, como mãe, não deve terceirizar o ensino do seu filho das escrituras para a igreja, para a escola dominical, para um pastor. O estudo começa dentro de casa. Outro versículo chave importante para a educação, para a gente descobrir como a gente deve ser boas mães, é Provérbios 22:6, que vai falar: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. E a ideia não é que você vai ter as rédeas curtas para que seu filho não se desvie, é que você vai ensinar o seu filho no caminho, você vai ensinar qual é o caminho através do seu comportamento. Então, você andando no caminho, você fortalecendo a sua fé, você mostrando pro seu filho a sua fé, você mostrando pro seu filho o seu relacionamento com o Senhor, vai fazer com que ele tenha o padrão do relacionamento dele com o Senhor. E vai mostrar pra ele qual que é o caminho que ele deve seguir, quais são as condutas corretas que ele deve seguir no caminho do Senhor. O que mostra a sua intencionalidade desde cedo, a intencionalidade em ver que ele não é pequeno demais pra você começar a obra nele. Na realidade, ele vai colher os frutos lá na frente se você começar a semear agora. E por fim, eu acho que o mais importante é a gente terminar com essa passagem de Tito 2, 4 a 5. Ensinem as jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas. Maternidade, gente, é aprendizado. Você não vai nascer sabendo. Você realmente vai se tornar aquilo. Você tem aquilo dentro de você, mas você vai aprimorar aquilo com Cristo. Conforme você caminha com Cristo, conforme como mulher você caminha com Cristo, você vai aprender a ser uma mãe melhor. Você vai aprender a ser uma filha melhor, uma serva melhor ao Senhor, uma serva melhor para sua própria casa. Então é isso. O padrão é Cristo. Ser uma boa mãe é apontar para Cristo e não para si mesma e suas próprias vontades. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima.